Olá, queridos amigos. Vamos começar então mais um programa Vida Sem Vícios, aqui pela rádio que acredita na vida. Falando hoje de uma questão que é uma incógnita para muita gente. Vamos falar sobre solução. Dependência química tem solução? Tem solução dependência química? Muita gente diz que não tem solução. Nós conhecemos os números, as estatísticas, né, do sucesso. De cada 100 pessoas que passam por internações e tratamentos, menos de 5 conseguem se curar, tal. Não tem solução. Outros dizem sim, tem solução. A solução é substituir o vício por um outro tipo de vício positivo. Então vamos investigar um pouquinho sobre isso. Dependência química tem solução? Compulsão alimentar, que é um tipo de dependência também, será que tem solução? As pessoas que dizem que o caminho é substituir por um outro vício saudável, elas têm as suas razões, né? E de fato muitas vezes funciona. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, um alcoólatra, um viciado em cocaína, uma pessoa viciada em comida, uma obesa compulsiva. Quando eu falei obesa compulsiva, eu não quero dizer que são só mulheres, mas é interessante perceber que a maioria são mulheres, né, que se tornam muito compulsivas por comida. Mas temos homens também. Tá? Da mesma maneira, a maioria homens, os compulsivos por cocaína. Né? Muitas mulheres ficam viciadas em comida, homens também, mas mais mulheres e mais homens é que ficam viciadas em cocaína. Por quê? Do meu ponto de vista, porque o homem precisa de segurança, de força, e a cocaína é uma droga que dá essa sensação, né, de poder, de energia. E a mulher muitas vezes está buscando amor, afeto, completude, né? E a comida muitas vezes traz isso, um preenchimento, uma completude, enfim. Muito bem. Como é que as pessoas substituem? Né? Então é comum um dependente de comida conseguir resultados, comum vírgula, né? Aqueles que conseguem, viciando-se em atividade física. O vício por atividade física é melhor do que o vício por comida para a saúde? Claro que sim. Então vamos trocar um vício nocivo por um vício saudável. Isso é bom? Eu acho que é melhor, sem dúvida, é melhor do que ficar viciado por comida. Então a pessoa que passa a ter então a prática diária da atividade física, ou seja, aquele que corre 10 km por dia, todos os dias, né, ou nada 1 hora por dia, né, ou faz alguma atividade assim intensa, né, inclusive aeróbica, que libere bastante endorfina no sangue, consegue, então, se sentir inteiro, né, porque tem a endorfina no sangue. Então, a endorfina no sangue, ela consegue ali fazer com que aquela pessoa que precisava muito da serotonina no sangue, liberada pela glicose, pelo açúcar, da comida, né, das massas e dos doces, então essa pessoa agora consegue substituir pela endorfina da atividade física excessiva e diária. Então é uma substituição por um outro vício mais saudável. Isso funciona não só para dependentes de comida, tá? Mas funciona para dependente também de cocaína, de álcool. Então a pessoa busca no álcool uma completude, um relaxamento e uma destravação, né? Então o álcool traz a possibilidade da pessoa ser ela mesma, se expressar, relaxar, brincar. Então, a atividade física diária também traz um relaxamento e também vai trazer um certo poder pessoal, uma certa sensação de energia maior para se colocar na vida, para se expor. Então, sim, você que é meu ouvinte aí, que tem problema com vícios e compulsões, saiba que funciona, né? Para algumas pessoas é necessário mais horas de atividade física. A gente precisa de umas 3 horas de atividade física diária para se sentirem inteiras. Tem gente que com 1 horinha diária já se sentem inteiras. Então, estamos trocando o vício da comida ou o vício da cocaína ou do álcool pela atividade física. Que é uma outra substituição?
que parece ser positiva, troca por espiritualização. Então, o êxtase religioso, a conexão com esse sentimento de pertencimento a algo maior, esse amor, se sentir amado por algo maior, fazendo parte de algo maior, que a gente tem com a prática religiosa, seja a oração ou a meditação ou outras práticas, como, por exemplo, a experiência com a ayahuasca, né? E dos rituais da união vegetal, do santo daime, ou outros tipos de experiências também xamânicas, ou de outras ainda práticas, como a prática do candomblé, a prática da umbanda, né? Enfim, ou seja, a prática da conexão com algo maior de você, a partir conexão essa que te traz uma sensação de pertencimento, uma sensação de fazer parte, de proteção, de segurança, também ajuda e muitas vezes resolve temporariamente a necessidade pela substância cocaína, álcool, comida. Então a prática diária da espiritualização traz esse sentimento, libera a ocitocina, libera a serotonina, você sente amor, se sente fazendo parte, isso é muito bom. Então, Plínio de Souza, talvez você esteja perguntando, é bom, é positivo trocar o vício, né? Trocar o vício da comida, ou da cocaína, ou do álcool, ou do próprio crack, pela atividade física, ou pela diária intensa, ou pela espiritualização diária e intensa. É positivo, né? Ou por um outro vício que parece mais saudável, como vício de sexo todo dia. Precisa fazer sexo, senão não fica bem. Então vamos trocar por sexo diário. É melhor? Né? É melhor. Mas não é solução ainda. Ok? Não é solução. Simplesmente a pessoa está tapando aquele buraco com um outro tapume. Ou seja, eu estou tirando a cocaína, o álcool, a comida e tapando aquele buraco emocional, aquele vazio, aquela ansiedade, aquela incompletude, aquela angústia, aquela insegurança, enfim, cada um é um, né? Porque dependência química, na verdade, tem como estrutura de base a dependência emocional da substância. A pessoa precisa da substância para poder estar bem, ok? A dependência química é o de menos, isso se resolve com uma internação de 1 mês, 2 meses. Você limpa o corpo, a pessoa não está mais dependente quimicamente, vai 3 meses no máximo, até os neuroreceptores já são liberados depois de 3 meses, o corpo descarta aqueles neuroreceptores excessivos para a droga. Mas se as pessoas voltam ao uso, e mais de 90% das pessoas que são internadas voltam ao uso, por que isso acontece? Por quê? Porque existe a dependência emocional. A pessoa substitui, então, por um outro vício mais saudável. Então, essa dependência emocional, aquela insegurança, aquela angústia, aquela irritabilidade, a ansiedade, ela se alivia com a prática intensa da atividade física. Okay? A endorfina dá conta disso. Ou a prática intensa da espiritualização, ou a prática intensa sexual, a compulsão sexual, aquele êxtase do orgasmo, né? Que libera também no sangue toda uma química corporal que também vai deixando a pessoa um pouco equilibrada. Muito bem, é mais saudável, não é? Mas não é solução. E é arriscado. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe, se a pessoa tem uma decepção religiosa, tem uma decepção com a sua igreja, né? Tem uma decepção com o pastor, tem uma decepção ali com o pai de santo, tem uma decepção ali com alguma questão, ou ela assume um outro compromisso que não dá mais para ela frequentar tanto como ela frequentava antes, o que vai acontecer? Então ela vai se sentir menos suprida emocionalmente, e aí é um grande risco para recaída na droga ou para recaída na comida. Porque a pessoa que fica no efeito sanfona, engorda, emagrece, ele é uma pessoa que vive recaídas como qualquer dependente químico. Recai e come compulsivamente, feito louca, que nem a pessoa que estava há 1 ano sem cocaína, quando retoma, cheira feito louco 3 dias seguidos, some, né? Ou crack, ou enfim, o álcool. Então, a pessoa enfia o pé na jaca, literalmente. Então, quer dizer, a pessoa, se ela fica lá um tempo se espiritualizando e ela, de alguma maneira, não consegue, por algum período, ela cai no buraco, cai no vazio. É a pessoa na atividade física, constante. Se ela passa por uma contusão,
né? Ou se ela precisa mudar o ritmo de vida dela porque ela é chamada para alguma questão profissional, ela não consegue se dedicar tanto quanto ela dedicava antes para atividade física. O que que ela volta a sentir? Insegurança, ou aquela ansiedade, ou aquela angústia. E aí vem a vontade que antes era fácil resistir pelo copo, ou a vontade que antes era fácil resistir para cocaína, né? Ou para comida, agora ela começa a voltar. Ela começa a ficar mais intensa aquela vontade. E aí na cabeça vem, puxa, mas nossa, será que eu não consigo só dar um tirinho para aliviar? Só dar uma cheiradinha? Ai, será que eu não consigo só um copo, só um final de semana bebendo para aliviar, vai? Aí a pessoa volta a beber e enfia o pé na jaca, e aí aquela dependência toda do corpo é ativada novamente, e aí o corpo já começa a pedir de novo, e o emocional quer mais, porque ele ficou tanto tempo se segurando, e aí a pessoa literalmente é a famosa recaída, e aí volta com força total, muitas vezes põe a perder anos de recuperação. Então, do nosso ponto de vista na ápice, dependência química tem solução? Sim! Desde que você trabalhe a estrutura profunda, a estrutura emocional causa. Quando é que a pessoa chegou na solução? Quando ela não depende de nada. Ela é uma pessoa inteira como qualquer outra. Ela não precisa da atividade física. Se ela faz, é porque faz melhor. É legal fazer atividade física. Mas se ela ficar sem atividade física, ela não fica mal. Ela, se quiser se espiritualizar, é porque isso faz bem. E não porque, se ela não pratica, ela fica mal. Ou seja, ser inteiro de dentro para fora. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu gostaria de convidar você para vir conhecer um trabalho diferenciado, que vem fazendo um sucesso grande, tanto como individualmente, nós recebemos pessoas diretamente por nossos processos, como também em parceria com clínicas. Nós trabalhamos ali no momento final da internação da pessoa, né? Ou seja, no último mês dela na internação e no pós-internação, para consolidar de fato a sua libertação para valer do vício, né? A pessoa poder de fato ficar inteira. Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, é produzir independência química. É uma vida sem vícios. Vida sem vícios. É uma vida onde o vício é curtir a si mesmo, é curtir a vida, é desfrutar do dia a dia como qualquer pessoa inteira. Telefone para conhecer, venha para uma entrevista individual ou para uma pequena reunião em grupo, assistir demonstração, assistir depoimentos, entender o passo a passo da nossa metodologia. 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. No nosso site tem uma área só para dependência química. Entre, conheça, vá fundo. Assista os nossos vídeos no YouTube, chame a pessoa da família que tem o problema do álcool, da compulsão alimentar ou da cocaína. Chame essa pessoa para assistir os nossos vídeos no YouTube, para entrar em contato conosco, saber tudo a respeito, vir para uma reunião individual ainda, sem custo, para conhecer a metodologia. Telefone 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, e no Facebook é só digitar Ápice Desenvolvimento Humano. Digita e você entra no nosso canal com todos os nossos vídeos, os programas de rádio, vídeos, programas de TV e tudo mais. Muito bem. Então, eu acho que ficou claro, né, que substituir o vício, ou você resolve a estrutura de base, ou vai precisar substituir. Porque a pessoa vai continuar usando aquilo lá. Né? Porque se você tira a cocaína, vai precisar substituir por outra coisa. Algumas pessoas substituem por amor, por dependência afetiva de alguém. Preciso de alguém junto, porque se não estiver junto comigo, eu caio no buraco, caio no vazio. Né? E é comum a gente perceber o dependente químico ser uma pessoa ligada com algum codependente, uma pessoa dependente de pessoas. Então é aquela mãe que não consegue tomar a decisão de internar os filhos, não consegue, fica ali com medo de magoar, com medo de chatear. Né? É a esposa que não consegue tomar essa decisão, porque ele vai ficar chateado comigo, vai querer se separar de mim, eu vou ficar... Ou seja, é o dependente químico associado a uma pessoa que é dependente de afeto dessa pessoa. Morre de medo de ser rejeitado pela pessoa, que a pessoa fique magoada. Vou contar o seguinte. Uma boa internação,
numa boa clínica, a pessoa pode ir até a força, né, no que a gente chama de internação involuntária. Ou seja, a clínica, profissionais lá da área da saúde, vão até a casa dessa pessoa, convidam ela, falam da clínica, onde ela vai, e ela vai de uma maneira ou de outra. A grande maioria das vezes a pessoa concorda em ir, quando não, ela é contida e levada. E ela chega, claro, um pouco revoltada nessa primeira semana, enfim, mas tem todo o trabalho psicológico bem feito para essa primeira fase. E quando o trabalho é bem feito, já do primeiro para o segundo mês, a grande maioria dessas pessoas já estão gratas pela oportunidade, já estão gratas à família por ter tomado a decisão, porque sabem que estavam indo para o fundo do poço. Isso é quando a pessoa de fato estava no fundo do poço, né? Fazer uma internação assim porque a pessoa usou uma vez ou outra, porque você achou maconha na roupa dela, isso, do nosso ponto de vista, não é o mais adequado. O adequado é fazer a internação se de fato a pessoa está colocando a sua vida em risco, se ela está colocando a vida da família em risco, se ela está de fato se destruindo, né, com o uso intenso da droga. Se não, é possível trabalhar sem a internação, ok? Então, quando a família toma essa decisão, toma essa atitude, é um gesto de amor. É o familiar assumindo a responsabilidade pela cura, pela saúde da coisa. É ele assumindo a responsabilidade e não ele deixando a pessoa se destruir para não magoar. Deixando os filhos correrem riscos de serem mortos por traficantes, porque estão lá metidos com isso. Mas é impressionante como codependente, né? Como às vezes uma mãe, uma esposa, prefere deixar a pessoa correr esse risco, prefere deixar os filhos lá correndo o risco de serem mortos ou de morrerem de overdose, do que correrem o risco da pessoa se magoar, se traumatizar numa internação. Ok, nós temos internações traumatizantes? Temos, por isso você tem que saber escolher muito bem a empresa que você decide tratar da pessoa que você ama. Com a Ápice Desenvolvimento Humano, nós trabalhamos com uma clínica responsável, né? Uma clínica que entrega um bom trabalho, um bom resultado, e é 1 mês de internação. 1 mês de internação. Isso para 20% dos casos, porque 80% dos casos nós trabalhamos sem internação, ok? Ou seja, é um trabalho todo feito aqui em São Paulo mesmo pessoas do interior e de outros estados vêm para São Paulo periodicamente fazer o processo, e é um trabalho com garantia, ou seja, quando a pessoa termina o processo, nós ainda acompanhamos por 1 ano com ligações periódicas para a pessoa e para a família. E se ela voltar ao uso, nós refazemos o processo sem custo. Essa é a nossa garantia no projeto Vida Sem Vícios. É um projeto para gerar independência química. Então, vício tem solução? Tem, desde que se trabalhe a base do iceberg, o problema sistêmico que está por baixo, que tem a ver com questões emocionais da pessoa, que vem desde de infância, questões emocionais e que encontram alívio no uso da droga, quando a pessoa entra na droga lá pela adolescência, fase adulta, tá? Mas essas emoções conturbadas já vinham de antes, então elas precisam ser resolvidas primeiro. E também é preciso olhar para o sistema, para a família da pessoa, para onde ela está inserida hoje. E precisa trabalhar esse sistema. Então a Ápice Desenvolvimento Humano trabalha o indivíduo e, quando necessário, também o sistema, o codependente. Aquela pessoa que, de alguma maneira, por amor, mas de uma maneira desastrada, contribui para a problemática se manter. Então, se você é uma pessoa decidida a resolver isso, na sua família, se você tem um filho, um marido, um esposo, um irmão, um pai com dependência química, se você é uma pessoa resolvida, decidida a resolver, venha conhecer um método para resolver. Enquanto não consegue resolver, você tenta a substituição, né, por um outro vício menos nocivo. No entanto, é o risco, né, de que se a pessoa não conseguir praticar aquela prática lá, ela voltar ao uso em algum momento na vida. Então a ideia é resolver. Venha para a Ápice Desenvolvimento Humano, conheça o nosso trabalho, conheça os nossos resultados, conheça os nossos depoimentos. Nós trabalhamos pessoas que nos procuram diretamente e trabalhamos também em parceria com algumas clínicas. No processo final, a Ápice Desenvolvimento Humano consolida o resultado das clínicas, porque ela trabalha aquele processo antes da pessoa sair para ela voltar e ser inserida socialmente de uma maneira saudável, se encaixar saudavelmente na sociedade. Vamos trabalhar o codependente, vamos trabalhar a própria pessoa, os buracos, os vazios, para que ela não precise continuar se segurando para o resto da vida. Não, nós trabalhamos para que ela consiga ficar inteira
né? Para que ela consiga ter uma nova vida apaixonante sem precisar de fúteis e breves paixões falsas produzidas quimicamente por drogas. O ex-alcoólatra que agora consegue estar num ambiente, mesmo com as pessoas bebendo, e se divertir tanto quanto, mais ainda até, sem precisar de bebida para ajudar nesse processo. Tá? Mas para isso, que parece impossível, é preciso trabalhar a estrutura causa profunda da insegurança, das angústias, da ansiedade, da travação dessa pessoa. Então qualquer ser humano pode ser livre quimicamente. Porque independência química só é possível com independência emocional primeiro. Então, primeiramente, trabalhar a independência emocional. Estrutura emocional, estar inteiro, ser apaixonado por si, pela vida, pelo um futuro interessante, maravilhoso. Isso é independência química. Conheça o nosso trabalho. Vem para perto, saiba dos nossos processos, vem assistir uma pequena palestra, vem para uma reunião individual. Né? Assista os nossos vídeos no YouTube, conheça os nossos números. Né? Nós somos a única empresa no Brasil que trabalha a dependência química com garantia. Qual é a garantia? Fazemos o processo, vai durar uns 3 meses, e durante 1 ano depois nós acompanhamos, monitoramos com ligações periódicas. E assim, mais de 70% das pessoas não precisam de nenhum retoque no seu processo. E aquelas que precisam, nós chamamos para refazer o que for necessário, para trabalhar o que ainda faltou e que a pessoa vai descobrir só na prática, na vida, e ajustamos até a pessoa ficar no ponto. É independência química. Telefone 0 operadora 11 2361 5000. Liga para cá, você de todo o Brasil, nós temos como atender você, familiares, decididos a resolver essa problemática. É em São Paulo, vem para São Paulo, nós atendemos aqui, conheça como, as várias maneiras de ser feito isso. 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Foi um prazer estar com você, um grande abraço, muita evolução, muita completude sempre, muita decisão, tá? E força e amor, porque quando você junta amor, poder pessoal e sabedoria, né, você familiar consegue lidar com isso e resolver com firmeza e amor. Então talvez você também precise se trabalhar um pouco, vem conhecer o nosso trabalho para que você também possa fazer isso com inteireza e solucionar a problemática na sua família, trazendo a pessoa para um processo eficiente, com resultados. Então 0 operadora 11 2361 5000, um grande abraço, tudo de bom,